Salve a igreja gloriosa Santa Paz do Senhor. Amém. Amém. Muito me alegro de estar aqui nesse novo endereço para adorar e glorificar esse Deus maravilhoso. Aleluia. Sou grato pela vida de todos que estão aqui nesta noite, pastores, presbíteros, pastor Otávio, missionário, a família, minha família está aqui, todos os irmãos. Eu tive muita alegria, né, de estar aqui neste lugar. Muito lindo que estou aqui. Só tenho que agradecer a vida desses pastores por se preparar um lugar para me receber tão lindo assim para estar adorando o Senhor, né? É lindo para Jesus. Vamos abrir nossa Bíblia no primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, Gênesis capítulo 12. Deus me confirmou essa palavra quando eu cheguei aqui neste lugar. Aleluia. Uma palavra conhecida, por ser bem breve. Aleluia. Gênesis capítulo 12, versículo 7. Glória a Deus. Amém. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecerá. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Quando eu cheguei neste lugar que eu entrei, fui entrar aqui, que eu olhei a placa ali e vi escrito descendentes de Abraão, né? Gerações de Abraão. Eu falei, esta é a palavra que Deus confirmou nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Dou graças a Deus pela a vida do pastor Paulo. Deixou uma palavra aqui abençoada. Não precisava nem mais pregar nesta noite. Aleluia. Mas eu creio que Deus vai falar ainda nos nossos corações através desta palavra. Aleluia. Irmãos, no capítulo 12 do livro de Gênesis, Deus vai chamar Abraão e vai fazer uma promessa para Abraão. E quando Deus chama Abraão e vai fazer esta promessa, Abraão está com 75 anos. Deus chama um homem com 75 anos e faz uma promessa. Glória a Deus. E não bastasse um homem com 75 anos, ele vai fazer uma promessa para o homem que é casado com uma mulher estéril. No capítulo 11, no versículo 30, vai dizer que Abraão é casado com uma mulher estéril. E a promessa que Abraão recebe, somente Deus pode realizar na vida de um homem de 75 anos, casado com uma mulher estéril. Mas Deus, Ele é Deus que vai contra a contraditória da humanidade. Aleluia. Se você ler do livro de Gênesis ao Apocalipse, Deus vai sempre contra a lógica humana. Aleluia. Deus vai transformar o fraco em forte. Deus vai honrar o envergonhado. Aleluia. Deus vai fazer sábio o que tem pouca sabedoria. Aleluia. Deus vai honrar o envergonhado
envergonhado. Então Deus vai trabalhar sempre contra a lógica do homem. Deus vai fazer rei quem não é de família real, sempre contra a lógica do homem. Então, se você olhar para ti e ver que você é inferior à lógica do homem, agradeça a Deus, porque Ele está trabalhando na tua vida de maneira sobrenatural. Aleluia! Glória a Deus. Muito no mundo se entristece porque não está colocado, aleluia, na lógica deste mundo. Porque neste mundo nós se alegramos quando a gente chega num ambiente, aleluia, e o mundo nos vê, aleluia, naquilo que favorece a lógica do homem. Quando a gente chega no lugar e se sente inferior, aleluia, nós se entristece. Mas era para a gente ter o entendimento de se alegrar, porque quando a gente botar o pé naquele lugar e ver tudo contra nós, a gente poderia falar, dou graças a Deus, porque Ele nesta noite aqui, Ele vai fazer algo sobrenatural na minha vida. Mas a gente vai se entristecer. Aleluia. E Deus faz uma promessa a um homem, aleluia, de 75 anos, casado com uma mulher estéril, aleluia. Deus vai chegar e vai chamar Abraão e vai dizer, Abraão, eu te darei um filho, aleluia. Eu farei a tua semente crescer, aleluia. Eu te farei forte, aleluia. E te darei uma terra por herança. Não é só Deus que pode fazer isso com um homem de 75 anos, já fraco, aleluia, quando casado com uma mulher estéril, aleluia, uma promessa dessa, aleluia, quem poderá realizar? Mas ele fala o seguinte, Abraão, sai da tua casa, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu lhe mostrarei. E Abraão obedece. Mas ele vai levar um parente. E Deus falou para não levar o parente. Deus não queria Ló junto com Abraão. Mas não por causa disso que Abraão não foi abençoado. E Ló também não deixou de ser abençoado. Porque Ló estava andando, aleluia, junto com um homem abençoado por Deus. E um homem que anda junto com alguém que é abençoado por Deus, as bênçãos vão respingar nele. Aleluia, porque Ló não sabia que Deus não queria ele junto com Abraão. Abraão sabia, mas Ló não sabia. Aleluia. Então eu quero te dizer nesta noite, pastor, aleluia, você é um homem abençoado por Deus. Se Deus não quer eu aqui, eu não sei, mas eu estou junto contigo e eu creio que essas bênçãos vão respingar em mim nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Este lugar aqui é um lugar que é abençoado por Deus, e se as bênçãos estão aqui, eu estou aqui, essas bênçãos vão respingar em mim. Aleluia, e eu serei também abençoado. Então se alegra nesta noite, porque esse lugar aqui é lugar de bênção, aleluia, e as bênçãos estão respingando em cada um aqui neste lugar. Cada um aqui está sendo abençoado. Glória a Deus. Glória, ele foi tão abençoado, aleluia, que os moços de Ló e os moços de Abraão, eles começaram a ter contenda, porque não sabiam o que fazer com os gados de cada um deles. Vai chegar um momento, aleluia, que vai estar a prosperidade vai estar tão grande na vida daquele que está próximo, daquele que é próximo, que vai ter que cada um ir para um lugar, aleluia, não vai suportar mais. Aleluia. E Deus, Ele concluiu
as bênçãos, as promessas que Ele fez para Abraão. Aleluia. E Deus fez e cumpriu, prometeu e cumpriu, porque Deus não é homem para que venha, aleluia, mentir. E Ele promete e Ele cumpre. E Ele dá um filho para Abraão. Aleluia. E Abraão vai ter um filho, aleluia, com a sua esposa, que era estéril. Deus vai cumprir esta promessa na vida de Abraão. E Abraão agora começa a dedicar a sua vida para a promessa que foi recebida na vida dele. Porque quando Deus apareceu aqui no versículo 7 do capítulo 12 para Abraão, o que ele fez? Ele edificou ali um altar ao Senhor, a qual apareceu para ele. Então Abraão, ele edificava altar para o Senhor, ele fazia sacrifício para o Senhor, ele vivia adorando o Senhor, prestando culto para o Senhor. Mas quando ele recebeu essa promessa que ele tanto esperava na vida dele, de uma mulher a qual ele amava, aleluia, mas era estéril, mas Deus prometeu que mesmo assim daria um filho a ele, e ele recebeu este filho, esta promessa. Ele começou agora a dedicar a esta promessa, e Abraão agora já não edificava mais altar para Deus. E esse muitas das vezes é um perigo. A gente recebe a promessa e agora vai dedicar a promessa às nossas vidas, e vai esquecer, aleluia, do dono da promessa. E Deus agora, Ele vai pedir o filho de Abraão. Ele vai pedir para que Abraão venha sacrificar o teu próprio filho a Deus. Mas Deus não está pedindo a Abraão aquilo que ele deu, porque quando Deus te dá uma promessa, aleluia, Ele não quer a promessa de volta. Ele está pedindo, aleluia, a Abraão que volta a adorar, a sacrificar, aleluia. Deus não está pedindo para Abraão a promessa que ele deu para Abraão. Ele só está pedindo para Abraão voltar a adorar Ele, aleluia, porque muitas das vezes a gente vai receber algo de Deus e vai esquecer de Deus. Você vai receber uma casa, aleluia, você vai receber um conforto, aleluia, e você vai falar: agora eu não vou mais para a casa do Senhor. E Abraão, ele vai obedecer, ele vai levar o teu filho para ser sacrificado. Mas ali, aleluia, quando ele vai sacrificar o teu filho, Deus vai gritar: não faça isso, aleluia, porque agora verdadeiramente eu vejo que tu me obedeces, aleluia. E o filho de Abraão agora, aleluia, ele vai crescendo, aleluia, e agora ele já vai virando um jovem, e vai chegando o momento ali, aleluia, de Abraão pedir para o teu moço Eliezer arrumar a esposa para o teu filho. Mas ele dá uma ordem ao teu moço Eliezer: traz uma jovem, aleluia, daquelas que nos pertencem, à nossa geração, aleluia. Não vai trazer para o meu filho, aleluia,
E Eliezer ali vai fazer um juramento ali e vai sair para buscar uma esposa para o filho de Abraão, o Isaac. E ele vai perguntar a Abraão: como eu vou saber que a jovem que eu encontrar vai ser aquela que Deus escolheu para o teu filho? Aleluia. E ele vai dizer: Deus há de te mostrar. E quando aquele moço sai da presença de Abraão, ele vai ajoelhar, ele vai fazer uma oração ao Senhor, aleluia, e vai pedir um sinal para Deus. É a intimidade do homem com Deus, aleluia. Ele vai pedir, aleluia, ali um sinal, e ele vai falar, aleluia, vai pedir que quando ele chegasse no lugar, aleluia, ele vai pedir para que a moça que estivesse naquele lugar, aonde ele chegasse, para beber água e dar água para os teus camelos, ele vai pedir para que aquela moça chegasse e desse água a ele e oferecesse também aos camelos. Só que interessante que quando, aleluia, Eliezer vai sair da presença de Abraão, ele vai falar com Abraão, vai perguntar a Abraão: mas se a moça não quiser vir, aleluia, eu posso levar o moço, o Isaac, até a ela? E Abraão vai dizer: não, aleluia, o meu filho não vai sair de casa para ir atrás daquilo que, aleluia, que está buscando, porque não é desta maneira. A promessa não é sair de casa só se Deus mandar, aleluia. A promessa não é ele sair daqui para ir atrás daquilo, aleluia, que eu busco para ele, mas é aquilo que ele necessita, aleluia, vir até na casa, aleluia. E tem pessoas que estão fazendo ao contrário, aleluia, está saindo do lugar, aleluia, que está para ir buscar aquilo que necessita, sendo que Deus não mandou, como falou com Abraão, porque com Abraão ele falou: saia da casa do teu pai. Mas aqui a regra não era sair da casa do pai para ir atrás da moça, era a moça vir até a Isaac. E quando Eliezer vai chegar lá no poço, vai acontecer da forma que ele pediu um sinal a Deus. A Rebeca vai estar ali perto daquele poço, vai chegar, vai oferecer a água para Eliezer e vai dar de beber também aos camelos. Então ele ali vê a confirmação de Deus. Mas quando Eliezer sai para buscar a moça para Isaac, a palavra de Deus vai dizer que Isaac também, ele vai para o campo para orar. E tem pessoas que estão querendo algo de Deus, mas quer ficar no WhatsApp, quer ficar, aleluia, no Facebook, quer ficar no Instagram. Enquanto o pai, aleluia, está correndo atrás de dar o melhor para o teu filho, os filhos estão se trancando dentro do quarto, na vez de ajoelhar para orar, está em redes sociais. Mas Isaac aqui não. Isaac, quando o servo foi buscar a esposa para ele, ele foi para o campo orar. Aleluia. O filho pródigo, ele saiu de casa, aleluia, para buscar aquilo que ele desejava.
Mas depois ele foi ver o que ele precisava e estava em casa. Aleluia. Tem gente que fala que o filho pródigo voltou para casa, aleluia, porque ele gastou tudo que ele tinha. Não, o filho pródigo voltou para casa, aleluia, porque ele sentiu falta do pão. Porque ele vai dizer: na casa do meu pai tem pão para os teus servos. Aleluia. E eu aqui passando necessidade. Aleluia. Então, o pão da casa do Senhor é o que? É a palavra. Aleluia. Tem gente que está aí neste mundo buscando promessa de Deus, buscando promessa, mas sendo que a promessa, o pão que nos alimenta está na casa. Se nós não estiver na casa do Senhor, na presença do Senhor, aleluia, porque para a gente estar na casa do Senhor, nós temos que estar também na presença do Senhor. Porque o filho mais velho estava em casa, mas não estava na presença do Pai. Aleluia. E Deus, Ele faz a promessa para Abraão e Ele cumpre na vida de Abraão. Mas sabe por que Deus cumpre a promessa na vida de Abraão? Porque Abraão, aleluia, glória a Deus, é obediente ao Senhor. E quando ele passa a viver as promessas do Senhor, Deus começa a acrescentar as bênçãos na vida de Abraão. Aleluia. E Abraão ali teve teu filho, aleluia, ensinou teu filho a andar nos caminhos do Senhor, aleluia, porque, aleluia, o que ensina os filhos é os pais. E tem pessoas que estão deixando, aleluia, os filhos ser ensinados, aleluia, só nas coisas que é ensinado nas escolas, aleluia, mas Deus, aleluia, fala na palavra: ensina o teu filho no caminho que deve andar, para que quando ele cresça, ele não se desvie dele. E os nossos filhos precisam, aleluia, do nosso ensinamento, aleluia. Na Bíblia, cada um que foi bem sucedido, aleluia, tinha alguém para orientar o teu filho. Abraão orientou o teu filho Isaque, aleluia. Se você for ver, aleluia, a história, aleluia, de Eliseu, aleluia, Eliseu, ele foi ali instruído por Elias, aleluia, mas não quer dizer que aquilo que nós ensina para os nossos filhos, nós também somos um bambambam, sabemos de tudo. Não, ele precisa também das orientações nas escolas, aleluia, porque, aleluia, a palavra de Deus vai dizer que Eliseu foi ali instruído por Elias, aleluia, e Elias ali, ele começou a achar que ele sabia de tudo, e quando, aleluia, a carruagem de fogo veio buscar ele, aleluia, ele perguntou: Eliseu, o que Eliseu queria? E Eliseu foi responder: eu quero a unção dobrada que você tem. O que Eliseu estava falando? O que você tem para mim ainda é pouco. Aleluia. O homem ensinou a Eliseu a abrir o Rio Jordão para atravessar com a capa. Aleluia. Ensinou todo, aleluia, ali o que Eliseu estava aprendendo. Mas quando Elias foi subir, porque Elias nem subiu na carruagem de fogo, Elias subiu no redemoinho. A carruagem de fogo passou e quase que ele fica. Mas o redemoinho foi e catou ele. E ele perguntou a Eliseu: o que tu queres? Eliseu vai falar: eu quero a tua unção dobrada. Aleluia. Então Eliseu, o que Eliseu estava vendo ali? O que você tem, Elias? Mas essa resposta aí para Elias, aleluia, mas isso aí é outra pregação. É só para a gente não achar que a gente sabe de tudo, aleluia. Porque os nossos filhos, ele pode ser melhor, aleluia, do que nós aqui na terra, quando nós não estivermos neste lugar. Nunca nós devemos pensar que nós sabemos de tudo e nós somos velados de tudo, porque Deus falou com Elias: Elias, igual você, tem mais de 40
eu quero dobrado, Deus. Aleluia. Então todos teremos que ter uma instrução de alguém. Davi para se tornar rei, ele passou uma temporada com Saul, aprendendo ali, aleluia. Ele foi ungido, mas teve que aprender, aleluia. Mas tudo quem dá o ensinamento também é Deus. Tudo é por Ele, tudo é dele, aleluia. Foi o que o irmão falou aqui nesta noite, aleluia. A glória da segunda casa será maior do que a primeira, lá em Ageu. Mas interessante que antes dele falar isso, aleluia, Deus vai falar ali, aleluia, que dele é a prata, dele é o ouro, aleluia. Quando Deus fala que dele é a prata, dele é o ouro, Deus está falando, aleluia, tudo me pertence, nada é de vocês, aleluia. Não fica achando, aleluia, que vocês são donos de nada, aleluia. Quem te deu foi eu, quem te deu este lugar, quem te deu esta casa, quem te deu esta família, aleluia. Quem te deu, Abraão, essa promessa, quem cumpriu, aleluia, foi tudo eu. Então tudo é por ele, tudo é para ele, todas as coisas, aleluia. Glória a Deus. Foi por isso que lá em 1 Samuel, o pastor leu aqui, aleluia, Samuel vai pegar uma pedra e vai edificar e vai dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, porque se não fosse por ele, aleluia, nada seria. Glória a Deus. Então tudo foi por causa dele, aleluia. Estamos aqui nesta noite é por causa dele, aleluia. As promessas cumpridas nas nossas vidas é por causa dele. Muitas vezes duvidamos da promessa. Você acha que quando Abraão recebeu esta promessa, Abraão, ele não ficou bem? Como assim? Quando a semente vai crescer na terra, que a mulher que eu amo é estéril, aleluia. Mas quando Deus faz a promessa, irmão, Ele cumpre, porque assim também Ele cumpriu na minha vida. Eu sou pai dessas meninas aí que estão aí, todos. Mas aonde eu ia, Deus falava na boca dos homens de Deus: você vai ser pai de um varão. Você vai, já fez uma mala azul. E eu ali ficava ali, acreditando, mas meio assim, né, irmão? Que nós somos, né? Nós somos humanos. E de repente Deus confirma na minha vida, e aqui foi apresentado nesta noite. Então, quando Deus promete, Ele cumpre. E quando Ele cumpre, Ele acrescenta. Porque Abraão passou a ser chamado de Abraão. Era Abraão. Mas quando passou a viver as promessas de Deus, Ele acrescentou. Aleluia. E comigo não foi diferente. Quando os outros brincavam comigo assim: Vanderlei de Jesus, eu falava o próprio. Se tiver outro, hoje eu não posso falar mais. Acrescentou. Aleluia. E é assim que Deus vai fazer, pastor. Deus vai acrescentar este lugar, assim como Ele te tirou de lá, aleluia, daquele lugar, e colocou neste novo lugar, aleluia. Vai ter que enlarguecer, mano. Vai ter que enlarguecer. Vai chegar o momento que vai fazer igual o profeta, uns dos profetas chegou e falou para Eliseu: Eliseu, esse lugar que nós estamos está pequeno. Vamos, aleluia, ir na beira do ribeiro e cortar madeiro, aleluia. E tu vais comigo, aleluia. Eliseu não ficou, aleluia, o profeta ali, um dos profetas não ficou questionando, não ficou falando: está calor, isso aqui está muito apertado, aleluia. Ele trouxe uma solução. Ele falou: aleluia, vamos fazer. E este é o segredo. Se não está legal, está apertando, está esquentando, está sufocando, não murmura, fala: vamos fazer. Mas você pode ir com nós, aleluia. Então essa é a grande, aleluia, promessa, aleluia, cumprindo nossas vidas, aleluia, é obedecer a voz do Senhor, aleluia, glória a Deus. Então não se esqueça que tudo é por Ele, para Ele
todas as coisas, aleluia, porque sem Ele nada será. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade.